Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 9 de novembro de 2022, agora 9 horas e 6 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado, pelas nossas redes sociais, aqui no Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, já abrindo a conexão contigo, te trazendo as mais importantes e relevantes notícias da manhã, além do andamento dos preços nos mercados internacionais, no Brasil, tudo aquilo que você precisa saber para começar bem o seu dia e, claro, para tomar boas decisões, que é o nosso destaque por aqui, tá certo? Hoje é um dia cheio, hoje é dia de relatório do USDA, os novos números da Conab acabam de sair e a gente vai trazer todas essas informações, vamos saber como é que os preços estão se comportando, vamos falar também sobre as eleições norte-americanas estão acontecendo, hein? Me parece que os democratas estavam liderando, me parece que agora os republicanos passaram à frente e a gente vai te atualizando de tudo por aqui. Lá no Senado, para ser líder do Senado, né? Os americanos precisam ali de 218 assentos, os republicanos já conquistaram 199 e os senhores democratas 172. No Congresso, no Senado, não, na Câmara. Então, já temos aí uma vantagem dos republicanos na Câmara. Agora, no Senado, nós temos ali a necessidade de 50 assentos para a liderança. Temos 48 para os democratas, até esse momento, 47 para os republicanos. A gente vai te atualizando e te dando mais detalhes na sequência, ok? Mas antes de mais nada, vamos te dar os primeiros recados de hoje e te passar uma visão sobre os preços. Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, cuidando da nossa interatividade. Então, mande as suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, manda de onde você está falando, fala sobre qual mercado você quer saber, que a gente está aqui para te ouvir e para te responder. Mais do que isso, a gente vai comentar isso também, viu, Ivan Carvalho, que já mandou aqui sobre a questão do líder do MST podendo ser um dos ministros ali do governo Lula, é uma informação que está ventilando na internet, a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos também trazer essa questão. Além disso, nós temos aqui o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, conosco no Bom Dia Agro, para nos ajudar a trazer essas informações para ti, que está aí do outro lado. E hoje tem convidado, já estará conosco em mais alguns minutinhos, o senhor Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, porque o pós-eleição trouxe muita incerteza para essa cadeia, trouxe incerteza a partir do momento que há a possibilidade de uma taxação ao agronegócio no estado do Goiás, que nas palavras do governo do estado seria um fundo para investimentos em estradas e rodovias. A gente vai falar sobre isso também já, tá bem? Mas vamos começar com a nossa rodada de preços e entender como é que estão os mercados nesse dia de chegada de novos dados, tá? Bolsa de Chicago, nós temos alta para soja, 0,2% de ganho agora, ganhos tímidos nesse momento, 14 dólares e 48 centos por bushel. O milho tem uma pequena baixa de 0,04% para 6 dólares e 66 centos por bushel. O trigo também cai um pouquinho, 0,2%, 8 dólares e 25 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, a soja, o farelo de soja sobe 0,6% para valer 421 dólares e 60 centos por tonelada curta, enquanto o óleo de soja cai 0,4% para valer 74 centos mais 73 por libra peso, tá? Então a gente tem aí esse mercado se desenhando com campo misto para o complexo soja, baixas para milho e trigo que dão continuidade a baixas bastante intensas que foram registradas na sessão anterior. Mercado de milho e trigo terminaram o dia perdendo mais de 1% ontem, tá? Bom, vamos falar também na Bolsa de Nova York. Café se recuperando um tiquinho, 0,2% de ganho nesse momento, para 1 dólar e 66 mais 65 por libra peso. O açúcar cai 0,21%, o algodão tem 1% de baixa para 86 cents mais 79 por libra. O petróleo tem mais um dia de queda, depois de ontem mergulhar 3%. Nós temos agora, para o WTI, 88 dólares e 11 centos por barril, uma baixa de 0,9%, enquanto no Brent a perda é de 0,8% para 94 dólares e 58 centos por barril.
O gás natural cai 0,9% no mercado futuro norte-americano, bem como recuam ouro, prata e cobre. O ouro perde 0,2%, a prata 0,4%, o cobre ainda lidera os movimentos ali entre as commodities metálicas e perde mais de 1%. O cobre tem sofrido bastante nas últimas semanas, e isso está muito ligado à demanda ali, né, o consumo dos grandes compradores, dessa possibilidade de uma recessão cada vez mais próxima da economia global. Isso tudo tem muito peso nas commodities metálicas, né? Porque sabemos que é investimento em infraestrutura, ampliação de estruturas, enfim, então as commodities metálicas cedem bastante quando o assunto é esse temor da recessão, né? 9h12 pelo horário oficial de Brasília, você está na abertura de mercado do Notícias Agrícolas, nosso Bom Dia Agronegócio. Seguimos por aqui agora dando uma olhadinha no mercado futuro chinês, né? Bolsa de Dalian. Nós tivemos ali alguns ganhos para farelo e óleo novamente. Eu vou até puxar aqui a análise de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, e nós tivemos essa força que se observa no farelo e no óleo no mercado futuro chinês, ela continua, né? A gente vê que há uma força dos dois derivados, principalmente porque nós temos um recuo nos estoques de farelo e um recuo também no esmagamento de soja lá na China. Isso faz com que haja naturalmente uma condição também de olharmos mais para essa situação e entendermos que o recebimento de soja na China está baixo. Nós tivemos ali em outubro 4,14 milhões de toneladas de soja sendo recebida pelos chineses em outubro. Para o mês de outubro, esse é o menor volume desde 2014, então nós temos aí um movimento que chama um pouco de atenção, tá certo? Senhoras e senhores, sigam mandando seus comentários, suas perguntas, eu vou trazendo as notícias, mas também vou conversando com vocês por aqui. Bom dia já para o time da LG Comércio de Cereais, sempre conosco, o Cleverson Machado, que fala conosco de Goiânia, Goiás, a dona Neuza lá de São Paulo, muito bom dia. O Tiago de Freitas, a gente já vai responder você, viu, Tiago? Ele é de Passos de Minas. O Mário Reis Almeida fala conosco, deixa eu ver de onde. O Moarama, no Paraná. O Charles Fibonacci e a Maria Regina Lopes também com a gente. Pelo Instagram, tem um monte de gente mandando bom dia, pedindo o impacto dos impostos em Goiás. O César está perguntando sobre o mercado de fertilizantes. O Ivan falou sobre essa possibilidade da questão ali do Stedley, né, o líder do MST, ter um ministério no governo Lula, o que seria bem estranho, mas nada surpreendente, né? Vamos já falar sobre isso, sobre essa questão, inclusive da transição do governo que está acontecendo ainda lá em Brasília. Ainda não, continua acontecendo lá em Brasília. Bom, mas vamos fazer o seguinte, como hoje é dia de relatório do USDA e de relatório da Conab, vamos começar, vou confundir um pouquinho aqui meu editor, mas vamos começar pelos novos números da Conab, porque já saíram esses dados atualizados, o boletim mensal sobre a projeção da estimativa de grãos aqui do país, né? Os números foram divulgados agora às 9h da manhã em ponto, agora são 9h15. Safra de grãos é estimada em 313 milhões de toneladas, impulsionada pela soja, nos diz a Companhia Nacional de Abastecimento nesta manhã de quarta-feira, 9 de novembro. A segunda estimativa para a safra de grãos em 22-23 indica um volume de produção de 313 milhões de toneladas, um aumento de 15,5% em relação à safra 2021-22, o que representa aproximadamente 42 milhões de toneladas a mais. É o Brasil que produz. O crescimento reflete uma estimativa de elevação na área plantada de soja. No geral, a área semeada no país deverá chegar a 76,8 milhões de hectares, contra os 74 milhões e meio cultivados na temporada anterior. Abre aspas para o presidente da Conab, o senhor Guilherme Ribeiro, que diz: esse acréscimo é explicado, entre outros fatores, pelo avanço em importantes estados produtores da agricultura, em áreas de pastagens degradadas, o que é mais importante, ou ainda da opção pela oleaginosa em detrimento a outras culturas devido à melhor
rentabilidade. É muito importante da gente pontuar isso, trazer, frisar e fortalecer, principalmente para a mídia urbana. Quando a gente fala de aumento de área de soja, a gente não abriu novas áreas para produzir para promover esse incremento de área. Isso é reflexo de uma ocupação de áreas de pastagens degradadas, áreas já previamente abertas. Nós estamos aumentando a nossa produtividade e nós estamos ocupando áreas também que eram de outras safras. Em alguns estados, como por exemplo no Paraná, quase já não se fez tanto milho safrinha, por exemplo, porque há um temor por conta da questão climática e tudo mais. Então houve essa migração. E há uma migração de outras culturas também para a soja, né? Então, tudo isso está na conta, tá? Os números da Conab já estão detalhados para você aqui no Notícias Agrícolas e eu vou dividir com vocês também alguns destaques do Grupo Laboro, tá certo? Nós estamos falando de, então, reforçando, 153.538.200 toneladas de soja estimadas em novembro pela Conab, contra pouco mais de 152 mil estimadas em outubro, uma produtividade de 3.551 quilos por hectare. Vamos fazer a conta aqui em sacas por hectare, aproximadamente, né? Quanto é que vai dar isso? 3.551, aqui é tempo real, hein, senhoras e senhores? Uma média de produtividade esperada de 59,2 sacas por hectare, tá? Estamos falando de milho podendo produzir 126 milhões 397.300 toneladas, um pouquinho menos do que se estimou em novembro, mas com a produtividade média mantida em 5.562 quilos por hectare, ou 94,3 sacas na média de rendimento esperado para o milho, tá bem? Para o trigo, a gente teve também uma revisão para cima na safra. Nós tivemos, então, uma estimativa chegando hoje em 9.500.900 toneladas de trigo. No último reporte, em outubro, foram estimadas 9.359.900 toneladas de trigo por hectare. A média produtiva, né, a produtividade média foi revisada para cima também pela Conab. No caso do trigo, passou de 3.088 para 3.114 quilos. Esses são só alguns destaques, mas o boletim ainda contempla arroz, feijão, algodão. Sugiro que você vá ao Notícias Agrícolas, baixe o relatório completo da Conab e continue entendendo esses números. Então, revisão para cima na produção de soja e trigo, para baixo na produção de milho, mas mantendo a produtividade no milho, tá? Então, dados importantes que chegam para você nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de novembro. E volto a frisar, já Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, estará conosco e a gente vai te trazer informações não só sobre o mercado do feijão, sobre os preços e tudo mais, mas sobre o sentimento dos produtores nesse momento, onde o povo continua nas ruas pedindo ali mais explicações sobre o processo eleitoral. São manifestações legítimas, são manifestações que estão previstas na Constituição, o direito de manifestar-se sem prejudicar o outro. Então a gente vai falar sobre isso também com o Marcelo Líderes nessa quarta-feira, tá? Bom, trouxemos os números da Conab. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os grãos comportando na Bolsa de Chicago e o milho na B3 também depois desses dados. Soja, novembro, já sai da tela, 14 dólares e 43 centos por bushel. Janeiro, 14,47, subindo um ponto mais 25. Março, 14,54, com alta de 0,75. O maio, 14,59, estável, sem variação neste momento. No milho, pequenas baixas também, de 1 a 1,5 ponto. Dezembro, 6 dólares e 66. Março, 6,72. Maio, 6,72 também. Julho, 6 dólares e 68 centos por bushel. No trigo, as perdas são de 4 pontos nos contratos mais negociados. Dezembro, 8 dólares e 23 centos por bushel. O março, 8 dólares e 43. O maio, 8 dólares e 54. O julho, 8 dólares e 58 centos por bushel. Senhoras e senhores, hoje é dia de novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com o seu relatório e chega com
poucas emoções sendo esperadas aí para esta quarta-feira, para esse reporte de novembro. Os números serão divulgados às 14 horas, horário de Brasília. Aqui que o mercado vai ter mais atenção. A área colhida nos Estados Unidos, que pode sofrer uma alteração. Claro, a produção de soja e milho no país, as exportações de ambas as culturas, os estoques finais dos dois e, naturalmente, as importações de soja e de milho pela China. São números todos que vão ter muita atenção do mercado nesta quarta-feira. Para trigo, vamos olhar números de Rússia e Ucrânia também, e no milho, também os números ucranianos que têm mexido com o mercado desde o início da guerra, que está prestes a completar 9 meses. Dia 24 de fevereiro, são 9 meses de guerra. Vamos falar dos estoques finais da safra 2022-23? Bom, o que nós temos? A possibilidade de um aumento nos estoques finais de trigo de 15,6 para 15,7 milhões de toneladas, um aumento nos estoques de milho, né? Trigo, milho agora, de 29,7 para 30,6 milhões de toneladas, aproximadamente 1 milhão a mais. E para a soja também, mas um intervalo um pouco menor, 300 mil toneladas tão somente, de 5,4 para 5. Visão dos estoques finais de grãos para cima, soja, milho e trigo. Para a safra 22-23, os estoques finais globais. Falamos dos Estados Unidos, agora estoques finais globais. Essas são expectativas da Agriinvest Commodities, tá? A gente trabalha com diversas expectativas aqui, Dow Jones, Agriinvest, a Reuters, e eu tô trazendo para vocês aqui a da Agriinvest nessa quarta-feira. Bom, para trigo, também se espera uma pequena redução, na verdade, de 267 milhões e meio para 266 milhões e meio, o que ficaria ali 1 milhão a menos, né? Para o milho, a mesma situação, de 301,2 para 300 milhões e 600 mil toneladas, então uma redução aí também de um pouco mais de 1 milhão de toneladas. E para a soja, nós temos também uma correção bem tímida prevista pela Agriinvest, com um aumento de 100 mil toneladas, 100 milhões e meio para 100 milhões e 600 mil toneladas. Então, pequena correção para cima na soja, para baixo no milho e no trigo, tá? Bom, a estimativa de produtividade nos Estados Unidos. É esperada uma manutenção, no caso do milho, 171,9 bushels por acre, e uma manutenção na soja, 49,8 bushels por acre. Em sacas por hectare, Carlinha, quanto é que dá isso? 179,8 sacas por hectare de milho, 55,8 sacas por hectare de soja. Então, devemos ter uma manutenção aí dos números sem grandes mudanças, sem grandes emoções. A produção norte-americana de milho também deve sofrer uma alteração bastante tímida, de 352,9 para 352,7 milhões de toneladas, e a produção de soja também pouquíssima mudança, de 117,4 para 117,5 milhões de toneladas. Então, são a esses números que nós temos que ter atenção, e são esses números que trazem intervalos de expectativas para o mercado. É bastante comum essas expectativas, né? A gente sempre traz para vocês aqui detalhadamente, para que vocês acompanhem também com essa condição. Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Bom, seguimos por aqui, né? Vamos trazendo aqui a sequência das nossas informações. Vamos olhar o milho na B3, porque saiu o Conab, vai sair o USDA, o mercado está como, né? Está recuando nesta manhã de quarta-feira. O novembro, R$ 85,78, 0,08% de baixa. O janeiro, R$ 87,65 por saca, 0,5% de queda. O março, R$ 90,78, 0,6% de baixa. E o maio, R$ 90,29, 0,8% de queda. Essa é a movimentação, portanto, do mercado de grãos à espera do USDA, já tendo recebido as informações da Conab, e seguimos por aqui, tá certo? Senhoras e senhores, agora são 9 horas e 26 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Meu amigo Marcelo Líder já está conosco. A gente vai chamar ele agora para essa conversa,
para a gente continuar tratando das manchetes desta quarta-feira, porque uma delas, como eu falei, é essa incerteza que tomou conta do agronegócio, ou da maior parte dele, na sequência do resultado das eleições presidenciais. E o Marcelo Líderes é um homem experiente, conhecedor do agronegócio brasileiro, além de ser presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF. Marcelo Líderes, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os produtores que acompanham você todos os dias aqui. Pois é, Marcelo, a gente vem falando muito sobre esse sentimento dos produtores. E ontem eu fui tratar contigo de uma outra pauta e você me trouxe não sei se essa é a melhor palavra, me corrija se eu estiver errado, mas essa angústia que tomou conta de alguns setores, de algumas cadeias, que não tem uma consistência como tem as cadeias de commodities dos mercados negociados em bolsas, como é o caso do feijão, e você me trazia essa nebulosidade que está aí na vista do produtor de feijão no Brasil. É mais ou menos por aí? É esse sentimento que a gente vem registrando desde o último dia 30 de outubro? Carlinha, você está certa. Eu estava usando até agora há pouco a palavra ansiedade, mas você traduziu muito melhor com angústia. É uma angústia mesmo. É um receio daquilo que pode acontecer, medo mesmo, tá? E você tem medo daquilo que você não conhece e daquilo que você conhece. Então, nesse momento, os produtores já estavam apreensivos, né, de que uma linha diferente daquela que vem sendo adotada, algo mais à esquerda, algo mais socializado, viesse a acontecer, entendiam que isso não seria bom para a produção, para a área agrícola. E durante a campanha, tudo que foi feito foi apavorar mais um pouco. Então, existe uma angústia hoje, existem produtores desde do último dia, né, desde o dia 30, que mal dormem. Né? Isso aí a gente já tem vários dias. A ansiedade e a angústia é bastante grande. Por quê? Porque o impacto é enorme. Você ter receio, tá, de que você vai dormir e não sabe se durante a noite vai aparecer alguém invadindo a sua propriedade, cria uma insegurança tremenda. Né? Por outro lado, o que se espera com aquilo que já foi dito, né, pelo novo governo? Desarmar. Né? Olha, um homem no campo desarmado, ele precisa de arma até para defender, eventualmente, de algum animal, alguma coisa que venha atacar ele. Isso sempre foi assim. Sim. Então, desarmar o homem no campo e ainda colocar no portão dele pessoas querendo invadir, sem dúvida nenhuma, traz uma ansiedade tremenda. E uma ansiedade sobre o futuro daqueles que não têm condições de avaliar exatamente o que está acontecendo. Então, os jovens, as crianças, né, o que vai ser deles se o Brasil tomar essa linha? Muitos acreditam que ainda vai dar tempo de reverter em 4 anos, mas em 4 anos as perdas vão ser enormes. Marcelo, a gente tem o produtor nesse momento, e aí eu te pergunto do pequeno, do médio, do grande, existe esse anseio ou essa dificuldade em fazer os seus planejamentos a partir daqui, em refazer os seus planejamentos, em tomar decisões principalmente de investimentos, numa cadeia que você vem lutando já há muito tempo para estabilizar, né? Estabilizar no sentido de trazer segurança ao produtor, trazer um sentimento de que ele pode continuar investindo na cadeia do feijão, diversificando as variedades que ele planta. Você vem abrindo muitos mercados lá fora, quer dizer, nesse momento a gente tem quase que uma reversão desse sentimento por conta dessa incerteza que ele está carregando e nessa dificuldade de fazer os seus planejamentos? Não resta a menor dúvida. Cadeias estruturadas que tenham uma tradição de negócios, elas já estão consolidadas, eu diria, toda a sua operação, como é o caso da soja. Nós não imaginamos, por mais incrível que possa parecer, a gente não consegue imaginar como seria você ter uma taxação sobre produtos como soja.
e a gente sabe que esse setor vai bater duro, né? O setor vai resistir muito. O que favorece até agora é, a princípio, né, a chancela de quem vai estar lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas, pelo que a gente tem visto, o poder da Câmara dos Deputados e do Senado diminuiu muito e vem diminuindo a cada dia. Cada dia que a gente vive um momento de exceção, como a gente está vivendo agora, é um momento em que instituições como a Câmara dos Deputados, né, o Congresso brasileiro, recua, ele não está batendo na mesa como deveria bater. Então, ele vai conseguir reequilibrar onde o judiciário dá as ordens e diz como as coisas têm que ser feitas, como ficam os contratos, como fica o direito, se o direito à propriedade não existe, o direito a se expressar não existe, o direito de questionar, de fazer uma pergunta não existe. Como é que você vai plantar? Como é que você vai plantar sabendo que você vai colher daqui 3 ou 4 meses? Você vai depender de uma série de fatores para que você tenha sucesso no final. E se você tem uma visão de mundo socialista, você tem uma visão de que a acumulação de bens é proibida. Ontem ainda eu vi uma matéria em que mostrava a afirmação, né, do ganhador da eleição, dizendo para que alguém tem que ter mais do que uma casa, mais do que um carro, mais do que uma máquina. Quer dizer, quem julga isso? O Estado vai julgar agora? Se o Estado vai julgar, por que é que eu vou trabalhar? Por que eu vou continuar gerando impostos, gerando riquezas? O capitalismo é assim. Nós estamos vivendo no capitalismo. E o capitalismo, ele implica em você tomar suas decisões, riscos. Ninguém está ganhando dinheiro no campo sem ter assumido riscos enormes, sem ter tomado empréstimos, sem ter pago juros num período da vida. Aí vive um momento bom, né, e tem o resultado daquele seu trabalho, e você vai socializar, você vai ter que doar. Então, para que o esforço? É interessante porque hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo uma análise, Marcelo, sobre os integrantes da equipe econômica para a transição do governo, e um deles, eu não vou me lembrar exatamente quem era, acho que era o Nelson Barbosa, que ele não é grande fã da alta taxa de juros para controlar a inflação. E a gente veio ouvindo isso durante toda a campanha, toda a corrida presidencial. Agora, é interessante porque a gente não consegue olhar para o que o ego político nesse país é tão grande que a gente não consegue olhar para os resultados, né, Marcelo? E trazer isso, a continuação da aplicabilidade de algumas coisas. Nós começamos a subir os juros aqui no Brasil muito antes de economias maduras, economias experientes, como as economias europeias ou a própria economia norte-americana, e conseguimos controlar de forma muito mais eficiente a inflação. Ontem, a Folha de São Paulo deu como a manchete ontem ou na segunda-feira que nós tínhamos ali o índice de pobreza extrema na mínima de 2015. Então, quer dizer, a gente vê os resultados aparecendo, mas ainda assim o jogo político parece ser tão superior ao povo brasileiro, a esse povo que está trabalhando, que a gente precisa achar uma forma de mostrar que o que está certo, de algum jeito vai dar errado, né? Exatamente. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né? Você citou a Folha de São Paulo, ultra-esquerdista. Eu tomo a liberdade aqui na minha pequenez de avaliar que é óbvio que a imprensa teria que ser isenta, né? Passar a informação e ter o analista ou ter alguém que dá a interpretação dele, mostrar os dois lados, né? Mas para uma Folha de São Paulo mostrar esse resultado de 2015, não deve ter sido fácil para eles ter que colocar esse número, porque esse número mostra exatamente o contrário daquilo que está se afirmando. Quantas informações são do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, do nosso mercado, né? O Notícias Agrícolas, que vive e respira o dia inteiro o agro, né? O principal setor da economia hoje, empregador, gerador de impostos. Quantas verdades passam por nós e que a gente não consegue fazer chegar para o povo em geral, né? Nós falamos com o agro.
né? E o agro tem essas características aí, tem esses momentos, né, como a gente tem visto. Agora, quem vai falar para a população em geral do que é o agro? Quem vai lembrar ele que o feijão, o arroz no prato é agro também? Né? E quem vai falar dos bons resultados? Eu tenho você tem que analisar o sucesso de algum tipo de gestão em qualquer nível da sociedade organizada pelos seus resultados. Sim. Então, se você tem índice de pobreza menor, se você tem índice de emprego maior, mas eles são, como é que é, pequenos empreendedores, né? Então, eles, como é que é o nome? EI? Não, O MEI? MEI, eles são pequenos empreendedores e eles não têm direitos. Gente, quantos queriam ser pequenos empreendedores e agora são? Pequeno empreendedor tem direito a crédito, pequeno empreendedor não tem um patrão em cima, ele não bate um cartão, é a sua iniciativa. Como é que você vai considerar isso como não apto a fazer parte dos números de empregos? Claro que a pessoa tem renda, ela está ganhando, ela está movimentando a economia. Né? Se você tem a retomada, por exemplo, eu estou com um dado aqui que eu estava vendo ontem, mostrando de que o feijão tinha ganho mais espaço na gôndola por conta da subida das proteínas animais. Agora, ele perdeu um pouco desse espaço dentro do normal. Agora, se ele perdeu espaço, é porque a carne voltou a ser competitiva, voltou a ser acessível para uma boa parte da população. Né? Eu procurava aqui, estou lidando com uma pequena reforma em casa, vai procurar um profissional para você ver. Está todo mundo trabalhando, está full. Sim, a economia está full, tá trabalhando, está 1000 por hora, no dia a dia. Procura alguém para você ver. Então, isso está sendo ignorado. Então, vamos julgar pelos resultados. O resultado daquilo que vinha sendo feito não contenta todo mundo, mas está dando certo. Exato. Marcelo, que momento a gente vive agora no mercado do feijão? Que momento é esse para o produtor e como a gente cruza essas informações todas desse sentimento de angústia, dessa incerteza e tudo mais, com o atual momento? A gente acabou de receber os novos números da Conab. Que momento é esse para o produtor e para o mercado de feijão no Brasil? Olha, eu não tenho nenhum receio de dizer, né? Muitas vezes eu procuro incentivar o produtor na direção de ele diversificar para ele poder ganhar. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes, mas o Marcelo gosta de trabalhar com feijão para exportação. Não, a exportação é a motivação para o produtor plantar e abastecer o mercado interno. Eu não consigo imaginar um consumidor pagando um preço estupidamente caro num quilo de feijão e continuar consumindo. Isso sim é não se preocupar com a fome. Agora, quando você se preocupa de abastecer o mercado interno e exportar excedentes, de dizer para o produtor, gere excedentes, não tem problema, pode gerar excedentes que a gente vai ter para onde exportar. Salvo períodos de exceção, como nós tivemos, epidemia, as cadeias produtivas todas, né, as cadeias de valor pelo mundo todo sofrendo com fretes e guerra e tal. É uma anomalia que a gente viveu. A 2023, segundo a ONU, as coisas voltam ao normal e muito pior. Pior no sentido de que não vai haver alimentos suficientes para abastecer. Eu acabei uma reunião agora, Carlinha, agora, tá? Eu encerrei a reunião para participar com você aqui, com o subsecretário da SEDEC, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, o presidente da Câmara Setorial do Brasil, do Feijão, o Fábio, que é o adito agrícola do Brasil, que está lá na China, a Ariana, que trabalha para a Secretaria de Desenvolvimento lá na China, e nós tivemos uma boa notícia, eu vou colocar ela aqui, como é que é quando a gente diz que é a primeira vez? É inédita, certo? Há muito tempo, a gente vem lutando para abrir caminho para exportação de feijões para a China. Exportar feijão para a China, que é um país que exportava para outros países, não é só simbolicamente interessante. Eles consomem muito.
Só de feijão Mung são 200 mil toneladas ano e aumentando, porque eles eram exportadores até 5 anos atrás. Então, ainda são produtores, já estão deixando de exportar, já estão importando 200 mil toneladas. E a boa notícia é, a China pediu para que o Brasil se habilite como exportador de todos os feijões. E de lentilha, que a gente nem tem ainda. E de ervilha, que nós ainda importamos. E de grão de bico, que nós ainda importamos, mas já temos condições de produzir aqui no Brasil. Inclusive, com eles, eu falei, anota o dia 9/11 aí no calendário, porque vai fazer toda a diferença. Para o nosso setor, é uma mudança tremenda. Você imaginar que, a partir de agora, a China vai passar a fazer parte do nosso horizonte, dos nossos compradores de feijões. Como dizem, tudo que o chinês come um pouco, precisa de muita gente para produzir. E é o que vai acontecer aí. Então, o momento num contraponto de tudo isso, na contramão de tudo isso, é o Brasil diminuindo a produção de feijão. Então, primeira coisa, produtor, pode plantar feijão por ano que vem. Tem pouco feijão carioca que vai ser plantado, tem pouco feijão carioca plantado, tem pouco feijão preto plantado, tem pouca perspectiva de plantio de feijão calpi e tem um mundo querendo e 215 milhões de pessoas que, se ganharem mais, vão consumir mais feijão. Se ganharem menos, vão se obrigar a consumir mais feijão. Eu gosto quando é pelo outro lado, mas vão se obrigar como? Via cesta básica, via distribuição de ajuda humanitária. Então, precisa ter o produto para atender essa demanda. Não deixem terras paradas. Né? A gente sabe que tem terra que vai ficar parada. Não deixem. Vai ter consumo. Marcelo, como é que o produtor ele pode se planejar e passar por esse momento? Ele tem condições de ir diversificando as suas variedades durante as safras? Porque a gente sabe que quando a gente fala de feijão, a gente pode fazer até 3 safras no ano aqui no Brasil, né? Esse país é tão abençoado que a gente tem até essa possibilidade. Como é que o produtor pode se planejar? Que orientação você daria para a gente amarrar essa conversa? Que orientação você daria para o produtor na sequência dessa de não deixem terras paradas, para ele aproveitar esses momentos, olhar para o abastecimento interno, olhar para a exportação e conseguir fazer esse quebra-cabeças e ir participando desses mercados? A grosso modo, Carlinha, até 2010 nós tínhamos aí umas 5 variedades de feijões aqui no Brasil, sendo que 2 eram exportáveis. O que aconteceu de lá para cá? Nós chegamos a 14 variedades, mais as que não são exportáveis, que ficam aqui dentro, como é o caso do feijão carioca. Não tínhamos pesquisa, agora nós temos pesquisa em desenvolvimento. Então, se você está numa região que não é tradicional produtora de feijão, eu recomendaria você duas iniciativas. Uma, procura uma consultoria agronômica que tenha já tradição em feijão. Não busque alguém, um agrônomo que é especialista em soja. Ele realmente é 10 em soja, mas procure alguém da área de feijão. Se você não tem um especialista na região, procure a cooperativa mais próxima e solicite apoio. Procure as revendas de insumos. Não esqueça que existem insumos que são mais específicos para feijão. Se você for manifestar no teu sindicato rural e chamar alguma revenda da região, com certeza uma dessas multinacionais vai fazer chegar para você aquilo que você precisa em termos de informação de manejo agronômico, né? Procure Embrapa, procure Instituto Agronômico de Campinas, IDR. Sai um pouco da tua zona de conforto que vai valer a pena. Porque existe hoje essas variedades e existe mercado para elas. Aí o produtor vai me dizer assim, poxa, mas eu estou aqui em Querência, no Mato Grosso, e aqui não é tradicional a comercialização de feijão. Temos que começar a usar as novas ferramentas. Vocês aí mesmo, no Notícias, têm mostrado, tem chamado a atenção nossa aí para uma ferramenta que o IBRAF passou a apoiar também, assim como Notícias Agrícolas, que é a eBarney, que é o quê? É o produtor que está lá em Querência levantar o dedo e dizer, eu tenho feijão, tá? E ele vai vender para alguém que está precisando do feijão lá em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Antes não tinha como se enxergar, Carlinha, agora tem. Então, eu sei que muito mais para o produtor, o desafio é depois da porteira. Normalmente o produtor diz, eu me viro aqui dentro da porteira, eu dou um jeito e vou atrás da informação e vou plantar. Mas e daí para mim comercializar? Entre em contato com o IBRAF,
faça contato com essa plataforma Barney. A gente vai passar com o Rally dos Feijões no Mato Grosso, por exemplo. Ano que vem nós pretendemos levar para Goiás, Minas, São Paulo e Paraná. E nós Que estaremos é o quê? lá, sim. Levar, sim, vocês são sempre apoiadores de primeira hora. É falar para vocês estão apoiando, porque vocês veem a necessidade Exato. que tem, as oportunidades que existem para o produtor. Então é isso, né? Pare e olhe para essas outras alternativas, porque elas vão colocar muita rentabilidade para você, mais do que você imagina. Marcelo Lima, demais por estar conosco. Olha só eu botei aqui um temporizador no meu celular para o meu editor não cortar a minha cabeça e não funciona, porque eu esqueço aqui. Vamos trazendo as informações. Marcelo, obrigada por estar conosco, por trazer não só a serenidade da análise e do entendimento de que as coisas vão se ajeitar, mas de trazer essa transparência, né? Essa angústia que o produtor está sentindo. Eu acho que não é só o produtor de feijão, a gente vai continuar acompanhando e noticiando tudo aquilo que precisa ser dito, com, claro, parcerias tão sólidas como a do Notícias Agrícolas com o IBRAF e com o Marcelo Líderes, brasileiro, produtor de feijão, conhecedor desse mercado. Obrigada, viu, Marcelo? É sempre um prazer ter você com a gente. Apaixonado pelo agro e pelo feijão. Um beijo para você, Carlinha, para todos os produtores, um forte abraço e vamos em frente. Um dia beijo, de cada Marcelo. vez. É isso, um dia de cada vez. Um beijo para ti também, para sua esposa, que a gente ama ela aqui no Notícias Agrícolas, para toda a sua família, e as portas são sempre abertas para você e para o nosso feijão. Obrigada. Obrigado você. Viva o feijão do Brasil. Viva o feijão do Brasil. Bom, senhoras e senhores, o grande e único Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, como eu falei, uma das mais longevas parcerias do Notícias Agrícolas, assim como é uma das mais longevas também parcerias do Notícias Agrícolas com a Cochupé, que o amigo aqui pelo YouTube, o Honorato Magalhães, está aqui questionando. Ele falou, bom dia, eu não entendo vocês, recebem patrocínio da Cochupé, mas não fala nada de café, é muito estranho, mas no Brasil vale tudo para enganar o produtor, vocês não têm vergonha de participar disso? Aí ele ainda diz, você não vai me responder, eu vou te responder com certeza. Primeiro, viu, Honorato, obrigada pela tua interatividade, pela tua audiência. É sempre bom a gente ter alguém que provoca, né, no melhor sentido da palavra, para que a gente traga as notícias. Até porque a manchete seguinte é essa, que eu vou pedir para a Letícia colocar aqui na tua tela agora, na tua e na da nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, que é o seguinte: lavouras de arábica são atingidas por granizo no sul de Minas pelo segundo dia consecutivo. E eu te digo o seguinte, viu, Honorato e amigos, a gente tem uma sorte muito grande de ter neste time a melhor repórter de café especializada na cafeicultura brasileira e mundial, que é a Virgínia Alves. Então, ela faz um acompanhamento diário e completo, com informações exclusivas de fontes que ela ouve, né? Sempre em primeira mão a Virgínia recebe as informações, e a notícia, uma das notícias mais acessadas desta semana é essa, na verdade, da segunda-feira, quando a gente teve a primeira chegada de granizo às lavouras do sul mineiro. Então, a Virgínia já noticiou na terça-feira, né, na segunda-feira, dia 7, tá aí na sua tela, ó, a notícia de ontem. Pelo segundo dia, lavouras de café no sul de Minas são atingidas por forte chuva de granizo. Fundação Procafé confirma chuvas e alerta para problemas na safra de 2023. Cerrado Mineiro tem registros pontuais. É sempre bom a gente lembrar também a você, Honorato, e aos amigos que nos acompanham aqui no Bom Dia Agro, que os estragos de intempéries como essa, elas levam um tempo, né? Eles levam tempo para ser contabilizados. Nós temos aqui até um outro colega comentando, o Juliano, que nós temos ali alguns relatos, né, de pessoas que estão dizendo ali sobre perdas de até 50%. É verdade, Nova Resende foi muito castigada. Então, na segunda-feira, nós já demos essa primeira informação. Ontem já demos outra informação e diariamente tem informações aqui sobre o mercado de café. A Virgínia Alves fez uma entrevista com o Haroldo Bonfá na segunda-feira para entender essa especulação, e tudo isso está na conta, viu, Honorato? Então, o café tem muito espaço nesse site, é um dos principais e primeiros mercados que o Notícias Agrícolas acompanha em tempo real, e nós temos muito orgulho e muita honra de ter a Cochupé como uma das nossas principais parceiras desde o dia zero desse site.
site, né? Então, como volto a te lembrar, tá tudo aqui detalhado no Notícias Agrícolas. Ontem teve um espaço só dedicado ao mercado do café, como tem agora essas informações aqui levantadas pela grande Virgínia Alves, que é a maior repórter de café deste país, tá? Ó, para você que está nos acompanhando, as informações foram confirmadas pela Fundação Pro Café e, além do sul de Minas, algumas lavouras do Cerrado também foram atingidas pelo granizo. As cidades de Campos Gerais e Boa Esperança, atingidas na tarde de ontem, voltaram a sentir o impacto da intensidade da chuva. As lavouras de arábica foram, de fato, danificadas, mas só será possível contabilizar os danos nos próximos dias, tá? Então, isso leva tempo. É normal, trabalho de campo, é preciso esperar, saber se vai ter mais, se não vai, então estamos acompanhando. Ó, também foi registrado granizo em Bambuí, aliás, terra de Alisson Paulinelli, Nova Resende, Monte Belo, Alterosa e Alfenas, de acordo com informações enviadas exclusivamente pelos produtores ao Notícias Agrícolas. Segundo o pesquisador da Fundação Pro Café, um dos maiores especialistas na cafeicultura brasileira, o Alisson Fagundes, ele explicou que, apesar de ainda não ser possível saber o tamanho do estrago, as chuvas com certeza trarão mais problemas na safra do ano que vem, até agora estimada com possível recuperação na produção de arábica, depois de 2 anos de outros problemas climáticos afetando a produção, e além de danificar as folhas, a chuva de granizo também derrubou os frutos, impactando na produtividade do ano que vem. Informações atualizadas pela Virgínia, que segue monitorando o caso. Inclusive, ontem a Virgínia fez esse paradoxo, né, do mercado que segue recuando forte, perdeu o patamar de $1,70 por libra-peso, apesar de toda essa situação. E mesmo com 2 dias seguidos, né, de intempéries chegando ao nosso parque cafeeiro, os preços ontem também recuavam. E hoje seguem nessa toada nos contratos mais próximos. O dezembro vale $1,66 mais 5 por libra-peso, tem uma baixa de 0,2%. O contrato março, $1,64 com uma baixa de 0,09%. O maio e o julho sobem um tiquinho, mas quase nada, quase que uma pequena correção técnica. Maio, $1,63 mais 45 por libra-peso, uma pequena baixa de 0,03%. E o julho, $1,62 mais 65, com uma pequena alta de 0,05%. Tá certo? Então, estão aí as informações e é interessante a gente pensar que pode ser que alguém ache que o Notícias Agrícolas, que é um site que tem 25 anos de existência, que é o site do produtor rural, que defende o conceito de um seja porta-voz de si mesmo, possa pensar em algum momento em enganar o produtor rural. Mas aqui não vai acontecer. Bom, seguimos. Falamos então sobre o café. Para fechar, hoje saiu a análise do CPEA, que indica que o indicador do arábica continua em queda aqui no mercado brasileiro. Os valores do café arábica continuam em baixa nesse mês, seguindo o movimento observado em outubro. O indicador CPEA Exalc, do arábica tipo 6, posto na capital paulista, vem operando abaixo de R$1.000 por saca desde o dia 1º de novembro. Nessa terça-feira, o indicador fechou com R$93, R$934. Eu falei 93, pensei, não, isso é preço de milho, não é de café. O indicador fechou a R$934,82 por saca, um recuo de 7% frente ao dia 31 de outubro. Os pesquisadores do CPEA apontam que a pressão sobre os valores do interno vem do clima favorável. Com as chuvas constantes nas regiões produtoras, as lavouras apresentam um bom desenvolvimento e os cafeicultores seguem com boas expectativas para a safra 23-24, ainda que seja de bienalidade negativa ou bienalidade baixa. Então, vamos monitorar, tá certo? Seguimos por aqui. Bom, seguindo as nossas manchetes desta manhã de quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, agora são 9h55. Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, essa é a nossa abertura de mercado. Obrigado, pessoal, que está aqui trazendo as informações sobre o feijão, falando sobre essa questão da armazenagem, né? Fênix Agroconsul, ou Agroconsul, né? Tem que ter também armazém preparado para poder beneficiar esses feijões para exportação. Muito pertinente o comentário, obrigada pela audiência e pela colocação. Marcelo Líderes também fala bastante sobre isso, tá bem? Bom,
Na sequência, vamos falar um pouquinho do macro cenário, que acho que é importante a gente trazer essa questão das eleições norte-americanas que estão acontecendo, segundo manchete da CNN agora. Democratas e republicanos têm uma disputa acirrada pela maioria no Congresso após os primeiros resultados. Nós sabemos que por lá as eleições elas não bastam só a contagem de votos, a questão dos colégios eleitorais pesa bastante, e nós temos então esses primeiros resultados sendo contabilizados. Eu vou pedir para a Letícia compartilhar com vocês a tela da agência de notícias Bloomberg. Deixa eu ver se ainda continua na tela o resultado em tempo real das eleições. Aí eu vou pedir para ela compartilhar com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho sobre isso, tá? A Cochupé não falou até agora sobre a safra atual. Falou, os números estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas, tá, Honorato? Vamos lá. Assim, e ó, respondendo só o Juliano, antes da gente fechar o comentário do café, o Honorato perguntou sobre essa questão toda o Juliano perguntou sobre essa questão das especulações, essa pressão insistente sobre os preços do café. Veja só o que diz Virginia Alves, volto a frisar, a maior repórter de café desse país. De acordo com analistas, o mercado lá fora ainda se precifica com base nas previsões de chuva que estão sendo sinalizadas nos modelos meteorológicos aqui para o Brasil. Sabemos que ainda é cedo para falar de 23, mas o mercado tem como característica antecipar esses preços. O café é uma commodity, vai sofrer o efeito da previsibilidade, tá? Com relação à queda de granizo, muitos produtores foram realmente afetados e com certeza haverá impacto para o ano que vem, mas ainda é cedo para falar o tamanho do problema. Produtores e técnicos estão indo a campo para avaliação. Então, logo tenhamos, essa avaliação será logo compartilhada com vocês, tá bem? Bom, vamos pedir então para a Letícia colocar na tela para vocês o resultado das eleições lá nos Estados Unidos. E lembrem-se, os resultados por lá, eles acontecem de forma muito mais morosa. Eles têm eleição de papel, a maior democracia do mundo, a mais antiga, né? E a gente está falando, então, para liderar o Senado, a necessidade de 50 assentos. Até agora, republicanos com 47, democratas com 48. Para liderar a Câmara dos Deputados, 218 assentos. Há 199 contabilizados para os republicanos e 72 contabilizados para os democratas neste momento. Tá aí na tua tela, né? Ó, a Letícia já até traduziu para nós, do lado esquerdo de quem tá vendo, Senado, tá? Então, ó, tá ali cabeça a cabeça. Quem bater nos 50 primeiro, vamos ver como é que acontece, né? Na sequência, ali na sua direitinha, a gente tem a Câmara dos Deputados, ou a Casa dos Representantes, né? É o equivalente para nós, a Câmara dos Deputados. Então, a gente tem essa divisão até esse momento com as urnas apuradas. Como eu falei, vai passar por necessidade de observar os colégios eleitorais, onde estão ganhando os democratas, onde estão ganhando os republicanos. Há um sentimento de que realmente haja uma vitória dos republicanos nesse momento. A popularidade do presidente americano Joe Biden, que foi eleito pelo Partido Democrata, vem caindo, né? Nós demos essa informação no início da semana, porque é uma semana realmente focada nas eleições, né? Inclusive, a agência de notícias Reuters traz uma análise bem interessante, ó. Primeiro, as urnas são fechadas em eleição parlamentar dos Estados Unidos, são as chamadas eleições de meio mandato, que podem complicar o governo Biden. Olha só, uma pesquisa, preocupados com a alta inflação e a criminalidade, os eleitores estavam prontos para iniciar uma era de poder dividido em Washington, apesar dos avisos dos democratas sobre a erosão dos direitos ao aborto e o enfraquecimento das normas democráticas em caso de controle republicano do Congresso. Uma pesquisa da Edison Research mostrou que a inflação e o aborto eram os principais problemas ou questões para os eleitores, com 3 de 10 citando um ou outro tema como sua principal preocupação. As primeiras urnas foram fechadas no estado do Kentucky às 18 horas de ontem, horário de Brasília. Os resultados vão continuar acontecendo ao longo do dia. E enquanto isso acontece, essa disputa acirrada, voto a voto, assento a assento, a gente vai ver o mercado financeiro ir sentindo ainda essas colocações e essas especulações. Agora, o que a gente pode destacar?
todas as commodities no vermelho, o dólar subindo aqui no Brasil tem alta de 0,8% para R$ 5,19, e vamos só atualizar o dólar index, né? Para te trazer também um panorama mais completinho, tá? E o Antônio Donizete diz assim, né? Estou desanimado, 3 anos com produção baixa por causa da seca. Eu imagino que você seja cafeicultor, e aqui na redação a gente fala isso, né? O que mais pode acontecer com a cafeicultura brasileira? Quando você acha que já aconteceu de tudo, vem mais alguma coisa que pode acontecer, né? Então a gente está aqui monitorando bem de pertinho. Enquanto isso, os índices acionários norte-americanos trabalham em campo misto, o dólar index sobe também, tem alta agora de 0,25% para 109.825 pontos, ok? Essa é a situação. Bom, falamos então dessa prévia dos resultados, vamos só trazer mais uma pitadinha para essa situação. O Kremlin já se manifestou em relação às eleições norte-americanas e disse o seguinte: não vem não achando que vocês vão mudar a liderança lá no Congresso, passa a ser republicana, vai melhorar as relações entre Washington e Moscou. Nada feito, ainda não estamos felizes com a sua postura, Estados Unidos da América, em relação ao que está acontecendo aqui entre nós e Volodymyr Zelensky e o povo da Ucrânia, né? Então as relações entre Washington e Moscou não devem mudar, apesar do resultado das eleições norte-americanas, eleições de meio mandato que aconteceram nesta terça-feira e que estão sendo contabilizadas nesta quarta, dia 9 de novembro. A todos que estão mandando bom dia, muito obrigada pelas informações, pelas perguntas, pelas gentilezas, pelas provocações, é disso que se fazem os bons debates, né? Bom dia, Carlinha, tudo bem? Alguma atualização do mercado do boi para dezembro? Vamos falar de boi gordo já já. Bom dia, Agro é referência sempre, confiamos no seu trabalho, Carla, obrigado por suas informações, muito obrigada. Eu tinha uma pergunta aqui de grãos para responder. Wislam Oliveira, obrigada pela gentileza, viu? Parabéns pelo excelente trabalho de notícias que vocês prestam, o melhor canal de notícias do agronegócio brasileiro. Obrigada. Obrigada, Lênio, o Jonathan, a Diandra, a Maria Regina, e todo mundo que eu já falei aqui, né, que está conosco. Obrigada pela audiência, pelas perguntas e comentários, tá? E Juliano, imagina, nosso papel aqui de responder tudo aquilo que a gente não souber, a gente vai mandar para os especialistas e voltar com a resposta para ti, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a China, porque pela primeira vez desde dezembro 20, caíram os preços pagos ao produtor por lá, então foram as mínimas desde dezembro 20, e é mais um pezinho ali sobre a questão econômica chinesa e como isso chega ao mercado global, né? Então, estou até buscando aqui a informação completinha para dividir com vocês algumas linhas da Reuters. Os preços ao produtor da China caíram em outubro pela primeira vez desde dezembro 20, enquanto a inflação ao consumidor se moderou, destacando que a fraqueza da demanda interna com as rigorosas restrições contra a Covid, as perdas no setor imobiliário e a recessão global podem afetar a economia. Analistas dizem que os problemas enfrentados por empresas e consumidores tanto no país quanto no exterior, aumentarão a pressão deflacionária sobre a China nos próximos meses, com aumentos agressivos das taxas de juros globais e a guerra da Ucrânia aumentando o desafio para Pequim. Lembrem-se também que a China está registrando os mais elevados números de novos casos de Covid-19 desde agosto, e passam aí por um novo surto, e o centro agora, o epicentro desses novos casos em crescimento é Cantão, né? Que para nós aqui é a província de Cantão, para eles Guangzhou. Então vamos ter atenção a essas informações também, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo. Primeira informação, vamos checar mercado B3, mercado futuro aqui no Brasil, para a gente começar a responder meu amigo João Marcos, foi ele que me perguntou do mercado do boi, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. João Marcos, bom dia, João. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui na B3, como é que estão as cotações? Em alta hoje, mas pequenos ganhos. O dezembro tem R$ 290,75 por arroba, uma pequena alta de
0,05%, e o janeiro, R$ 299 por arroba, redondinhos, para 0,34% de alta. Informações que foram apuradas ontem por Letícia Guimarães sobre o mercado do boi gordo aqui no país, aqui no Brasil. Cotação da arroba chega a R$ 280 em São Paulo e atinge o fundo do poço, segundo o analista ouvido, que ontem foi o Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos. Então, mantém-se a pressão sobre as cotações da arroba do boi. Havia uma expectativa de recuperação em novembro, que não deverá acontecer, deverá ficar para dezembro. Nós temos aí, para novembro, a Copa do Mundo, que poderia, né, trazer algum aquecimento no consumo interno de carne bovina. A gente tem também as questões todas ligadas ao nosso consumo interno, com a chegada das novas parcelas do auxílio e tudo mais. E no mês seguinte, dezembro, a gente tem as confraternizações de final de ano, festas de final de ano, festas de família e tudo mais. Isso também poderia mexer com o consumo interno de carne bovina. Vamos monitorar, por enquanto ainda patinando, fora que nós temos ali ainda as nossas exportações perdendo um pouquinho de ritmo, como já vinha sendo sinalizado pelos especialistas também. E a diferença com o preço da arroba do boi China diminuiu, né? Já que o animal para exportação está valendo, em média, R$ 285 por arroba, contra 280 do boi comum, pequeníssima diferença, que já foi muito mais larga nos últimos meses, tá? Então, essas são as informações do boi gordo. E temos também as informações do aplicativo AgroBrasil, né? Que são aquelas informações com preços médios em 5 estados que a gente traz para vocês aqui: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Este aplicativo, qual é a grande diferença? Você vai poder registrar os seus negócios ali, fazer o seu acompanhamento, colocar o seu acompanhamento de escalas e tudo mais, e trazer mais fidelidade e mais transparência ao mercado do boi gordo, com negócios que foram efetivados realmente. Baixe já esse aplicativo, tá em todas as lojas de aplicativo. AgroBrasil com Z de Zebu. A Letícia gostou dessa explicaçãozinha do Z de Zebu, ela gosta. Mas é verdade, porque às vezes você vai procurar AgroBrasil com S, não vai achar. Então, AgroBrasil com Z de Zebu, que traz pra gente São Paulo, média, R$ 277,48 por arroba, escalas 8,4 dias. Mato Grosso do Sul, R$ 260 por arroba em média, escalas 7,2 dias. Mato Grosso, preços variando entre R$ 240 e R$ 250 por arroba. Tenso, hein? 8 dias úteis de escalas. Não foram registrados negócios para Minas e para Goiás, mas ainda assim temos as escalas médias. Goiás, 6 dias e meio, Minas, 8 dias e meio. Pessoal, essas médias, elas são para pagamento à vista e e livre de impostos. E as escalas, elas refletem as indústrias acompanhadas pelo time do aplicativo AgroBrasil. Vai baixar esse aplicativo, que já está disponível para você aqui, ó, no @agrobrasil. Vou te deixar esse arroba aqui nos comentários, tá? @agrobrasilapp, tá certo? E vai buscar essas informações ali para tomar boas decisões e registrar os seus negócios também no aplicativo. Carla, minha xará, me perguntando sobre o mercado da soja. Falamos bastante hoje lá no comecinho da nossa live. Você pode ir no YouTube já voltar esse conteúdo, ou já vai estar disponível para você aqui no feed do Instagram, ou no próprio noticiasagricolas.com.br. Lá também temos todas as edições na íntegra para você assistir quando puder e quiser, tá bem? Bom, senhoras e senhores, para a gente finalizar, sigo atualizando as informações sobre o processo de transição de governo lá em Brasília. Foi anunciada a equipe da economia, né? 4 nomes que pensam bem diferente. As análises estão aí. Quem continua coordenando todo o processo geral é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Não, você não ouviu errado. Sim, Geraldo Alckmin é o vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. Eita, 2022, né? Surpresa atrás de surpresa, é uma coisa louca. Ele voltou a falar sobre a PEC ser o caminho mais provável para viabilizar gastos fora do teto em 2023, né? Isso já era sabido desde o dia 1 desse processo de transição. Eles vêm falando dessa PEC, da PEC da transição.
E o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, afirmou que vai sim participar da transição do governo e é um dos nomes favoritos para assumir a pasta da agricultura lá em Brasília, tá? Inclusive, ontem uma nota da agência Reuters veio dizendo que o PT estava respondendo à ProSoja de que Carlos Fávaro não seria o nome mais cotado, mas sim o nome de Nery Geller para assumir o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele falou rapidamente aos jornalistas ontem, né, depois de uma reunião com o Geraldo Alckmin, mas não comentou indicações para o Ministério da Agricultura, só disse que vai formar um grupo técnico para receber as demandas do setor, que vão ser encaminhadas para a equipe de transição e que nos próximos dias os nomes políticos com conhecimento técnico e que representem o setor terão prioridade nas indicações à pasta. E claro que seguem ventilando os boatos na internet, e aí a gente vai ter que ouvir todas as fontes e entender como isso se dá, sobre a possibilidade de João Pedro Stedley assumir o Ministério de Desenvolvimento Agrário em Brasília, né? Vamos entender e vamos acompanhar. Mas muito se fala agora, enfim, a gente ainda tem muita coisa para entender, tá? Então vamos acompanhar. Então, logo a gente tenha informações fidedignas, a gente vem aqui e divide com vocês, tá certo? Hoje o Lula deve se encontrar com os chefes dos poderes para discutir a transição e o orçamento. Nós temos também sinalizações positivas de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para a PEC, com licença para gastar de 175 bilhões, segundo os aliados do novo governo, e aí vai seguindo a transição, tá? Vamos continuando a te atualizar por aqui no noticiasagricolas.com.br, o site do produtor rural, que há 25 anos traz essas informações para você, sempre editadas no sentido de agregadas, né? A gente fala que a gente é o editor do produtor rural, a gente coloca tudo no mesmo lugar para que vocês possam ter, né, mais segurança e tranquilidade para captar essas informações no mesmo lugar e indicando vocês, né, ó, vocês querem saber mais disso? Olhem para cá, né? Temos o João Batista Olive todos os dias. O importante é que você seja o porta-voz de si mesmo. Esta é a base deste site há 25 anos. Ideia do seu mentor, João Batista Olive, que dá sequência pelos seus diretores, Alexander Horta, Daniel Olive e Ana Paula Olive. Então, seja o porta-voz de si mesmo. Esse é o nosso lema e o nosso norte aqui no Notícias Agrícolas há 25 anos. Fechado? A vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigada. Muito obrigada pelas gentilezas que eu estou recebendo aqui nos comentários. Vocês são incríveis e amanhã a gente está junto de novo. 2 horas tem USDA, hein? Não vai esquecer. Com exclusividade em primeira mão as informações aqui no Notícias Agrícolas. Até amanhã.